José Santos Teixeira, presidente da gestora de fundos Optimize, é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Olhando para estes números, estas saídas dos PPR, isto mostra-nos aqui que o principal atrativo que os investidores portugueses viam nestes produtos era de facto o benefício fiscal? Bem, mas é que o benefício fiscal, não esse, mas o importante, continua a existir e, portanto, não creio que seja essa a razão, a não ser que as pessoas não conheçam... Estejam mal informadas. Exatamente, estejam mal informadas, porque em França os PPRs representam cerca de 85% da poupança financeira dos franceses, metendo dentro dos PPRs, evidentemente, fundos de investimentos, ações, obrigações e inclusivamente imobiliário, porque o PPR, uma das características que tem, é uma diversificação, ou uma possibilidade de diversificação total dos ativos. Portanto, o benefício fiscal, evidentemente, tornava um bocadinho mais interessante no primeiro ano a rentabilidade dos PPRs, mas o verdadeiro interesse e o verdadeiro benefício fiscal é o facto de todos os rendimentos encaixados dentro dos PPRs, assim como todas as mais-valias, estão isentas de imposto até se nós nos desfazermos do PPR, ou seja, só pagam imposto quando se sai, em caso de resgate, e, portanto, essa é a grande vantagem dos PPRs, porque quando se sai dos PPRs para o depósito a prazo, automaticamente passa-se a pagar 25% sob um rendimento que, digamos que nesta altura, mais ou menos idêntico. Mas nesta altura as pessoas estarão a sair dos PPR atraídas, de facto, por esses números que podem ser um pouco mais chamativos de alguns depósitos a prazo? É evidente que pode-se sempre, ao balcão dos bancos, evidenciar o depósito maratona ou o depósito olímpico e outros depósitos que foram agora lançados como mais interessantes, mas verificamos pelas rentabilidades que foram apresentadas que nem é esse o caso. Portanto, eu penso é que há uma necessidade de financiamento bastante elevada por parte dos bancos portanto, há um interesse e uma necessidade, digamos assim, dos bancos de captar depósitos em vez do dinheiro estar imobilizado em PPRs. E creio que essa é a principal razão, para além daquela que é normal, que é a necessidade de algumas pessoas têm de resgatar os PPRs, para fazer face exatamente à baixa de outros rendimentos, nomeadamente subsídios de férias, etc., que todos conhecemos que estamos em crise e, portanto, é natural que se assista a algum resgate de alguns produtos financeiros para recuperar a poupança neles investida. Mas aqui também se nota, de facto, alguma falta de informação por parte dos investidores portugueses quando optam por estas trocas, eventualmente, de produtos que podem ter um retorno mais favorável a longo prazo e vão atrás deste retorno mais chamativo no imediato. Em geral, há uma falta, como sabe, de informação financeira, ou pelo menos as pessoas queixam-se disso, mas a verdade é que também não a procuram muitas vezes, porque ela existe desde que se procura, nomeadamente no Diário Económico, que tem dedicado a estes assuntos bastantes artigos. O que acontece é que a principal falta de informação financeira nem é propriamente entre o PPR e os outros produtos. O PPR adquiriu uma má fama, porque, na realidade, alguns gestores de PPR meteram dentro das carteiras títulos pouco interessantes, nomeadamente dos bancos, emitidos pelos bancos, a que esses gestores pertenciam. E, portanto, automaticamente, quando se, por exemplo, gera um PPR do BCP e se põe no PPR ações do BCP que perderam 90% do valor, é evidente que isso se traduz na falta de rentabilidade dos PPRs. Portanto, há uma certa necessidade de olhar para as carteiras e de olhar para os gestores, porque, como são produtos de longo prazo, ao fim de 5 anos, vê-se bem quais foram as diferenças de rentabilidades acumuladas e as pessoas devem pura e simplesmente dirigir-se para os melhores gestores. É simples. Quer dizer, é uma questão de se falar nas rentabilidades a 5 anos, porque um gestor não é de um dia para o outro que deixa de saber gerir e, portanto, se pode dizer relativamente a um título as rentabilidades passadas não implicam as boas rentabilidades futuras, no caso de um produto coletivo gerido por determinado gestor, pode-se considerar que as rentabilidades passadas implicam
rentabilidades futuras semelhantes, digamos assim. Mas esta tendência de saída dos PPR também não será, de certa forma, inevitável perante o surgimento de tantos produtos diferentes agora de poupança, sejam aqueles que são criados pelos bancos ou pelas corretoras, casas de investimento. Há uma maior oferta que leva também a que, naturalmente, os investidores tenham um leque diferente de opções para preparar a reforma? É evidente que os investidores informados têm um leque grande de opções. Mas, na realidade, quando nós vemos bem quais são as opções de investimento, há as ações, as obrigações, o imobiliário e os depósitos, que são empréstimos, tal como as obrigações. Portanto, não há assim tantos produtos, sobretudo sofisticados, para uma clientela, quer dizer, pouco informada. Evidentemente, para quem está nos mercados, quem investe, para profissionais, é que há uma grande diversificação de produtos, nomeadamente nos mercados de futuros, nos mercados de derivados, etc. Mas o particular, tirando alguns produtos, digamos, garantidos, fundos de investimento com, digamos, prazos definidos e garantidos, etc., normalmente com rentabilidades baixas, é preciso não esquecer que a garantia implica automaticamente uma baixa rentabilidade. Portanto, e esses produtos, até devo dizer que nos últimos anos não têm provado nada bem, sobretudo tudo o que é produtos baseados nos índices de ações e mesmo na cotação das próprias ações. As pessoas têm tido rendimentos relativamente decepcionantes. E esta tendência de saída dos investidores dos PPR não é única, não é exclusiva dos PPR. Se olharmos para a indústria dos fundos em geral, temos assistido a muitos resgates. Já aqui disse, obviamente, que isso também pode estar relacionado com a conjuntura, mas acha que esta vai ser a tendência para os próximos meses? Acho que não. E não estou de acordo, peço desculpa, de dizer com a conjuntura, porque a conjuntura, contrariamente à crise em que a gente vive e vivemos absorvidos por essa crise, a conjuntura é muito simples. Do ponto de vista bolsístico, desde há um ano que as bolsas estão a subir. E hoje temos rentabilidades anuais da maior parte dos índices extremamente interessantes. Por outro lado, alguns índices estão a bater recordes das últimas semanas. Portanto, nós não estamos numa conjuntura bolsista, estou a falar agora do ponto de vista das ações, muito má. E do ponto de vista das obrigações, na medida em que as taxas de juros têm baixado, também tem havido mais-valias sobre as carteiras de obrigações. Eu dou-lhe um exemplo. As obrigações do Tesouro Português, um produto de que se criou um mito, é perigoso, o Portugal não vai pagar, o euro vai acabar, toda uma série, de parvoíces que se criaram à volta disso. Desde o início do ano, as obrigações do Tesouro Português, tanto as curtas, portanto até 3, 4 anos, como as de 10 anos, renderam cerca de 31% em 7 meses. Acham-me que é conjuntura? Não é conjuntura, é a falta de informação e o medo. E, digamos, um clima de medo, no fundo, que foi criado por quem queria exatamente comprar esses títulos baratos e não propriamente pela conjuntura. Mas acha que estamos longe de um cenário em que os investidores têm razões para ter medo perante todas as incertezas que ainda estão, nesta altura, em cima da mesa? Olha, eu, a semana passada, ouvi numa cadeia americana um indivíduo dizer que, efetivamente, as bolsas europeias iam perder 10% até ao dia 25 de agosto. Ele era extremamente preciso, 10%, 25 de agosto. E que as taxas de juros espanholas, ele referia-se um bocado à Espanha, iam passar de 6,90, mais ou menos, que estavam nesse dia, para 7,75. É no final da semana que vem. Nós podemos constatar no final da semana se esse senhor tinha razão ou se efetivamente pessoas como eu, que no fundo estão convencidas que a Europa vai continuar, o euro vai continuar, que estamos efetivamente à beira do precipício, mas que não vamos cair, ou seja, quando estivermos quase a cair há de haver alguém, uma corda qualquer que nos segura, e essa corda já está definida e já é conhecida, é o BCE, porque a solução é sempre a mesma, é emitir moeda, sempre foi assim e vai continuar a ser assim. Portanto, eu não acho que estamos numa conjuntura difícil, que obriga a sacrifícios, que é muito desagradável de suportar, sobretudo para os menos favorecidos, mas, no fundo, eu penso que não vai haver nenhuma catástrofe.
apesar dos finlandeses, que hoje, aliás, tomaram conhecimento que o seu PIB também está a começar a diminuir por insuficiência de exportações. Portanto, eles também começam a pagar a crise, que é para não ser só para os países do Sul, e a Alemanha idêntico, não é? Portanto, eu penso que não vai haver nenhuma catástrofe. Quer dizer, vai haver dificuldades, vai haver austeridade, vai haver algumas baixas de algumas empresas que não se aguentam no balanço, como se costuma dizer, mas as grandes empresas... Mas sem cenários catastróficos. Não, eu excluo totalmente. Para setembro, espera então uma injeção de dinheiro por parte do BCE, compra de obrigações espanholas e italianas, corte de taxas de juro. Que opções é que podem estar na manga de Mário Draghi? Todas juntas? Todas. Exatamente, é exatamente isso. Não, eu penso que a baixa taxa de juros do 0,75% para o 0,5% é evidentemente simbólica, não é isso que altera fundamentalmente o investimento maior ou menor. É evidente que ele vai comprar dívida pública, vai novamente comprar no mercado secundário dívida pública espanhola, italiana, eventualmente portuguesa também, e portanto vai aguentar essas taxas de juros. E eu hoje, em qualquer sítio, passou rapidamente, li também que as taxas de juros espanholas a 10 anos, que atualmente estão a 6,5%, 6,6%, estariam exatamente no final do ano a 2%. Era mais uma previsão de um analista. Não é a minha opinião, mas li isso hoje, não posso precisar exatamente onde. Penso que era do HSBC. Uma análise do banco inglês HSBC. Pronto, ok. Então, está a ver. Portanto, há para todos os gostos, há o que prevê a catástrofe e há exatamente o que prevê essa enorme baixa das taxas de juros, que se acontecer, num empréstimo a 10 anos do Tesouro Espanhol, se as taxas baixarem de 6% para 2%, o título valoriza cerca de 40%, 35% aproximadamente. Portanto, aí está um investimento... Uma série de oportunidades para ganhar dinheiro. Estou a dizer isto, mas nós, nas nossas carteiras, temos obrigações do Tesouro Espanhol a 10 anos. E, portanto, é exato, assim como temos do Tesouro Português. É uma opção de investimento que eu considero, evidentemente, interessante. E fica esse conselho no final desta participação. José Santos Teixeira, muito obrigado por ter vindo a este Closing Bell.